gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim. Eu quero me desculpar com vocês, principalmente pelo Alberto Marcelo, é assim mesmo o nome, deixa eu conferir. Isso mesmo, que comentou na terça-feira passada: Lu, o que aconteceu? Não ia ter vídeo hoje. Gente, eu tive um problema com o meu notebook e eu perdi vários vídeos que eu já tinha gravado, fiquei sem poder atualizar o canal. Mas já tá tudo resolvido e eu fico muito feliz que vocês gostem e esperem por esses vídeos, porque esta playlist da resenha de filmes é uma das que eu mais estou gostando de fazer atualmente. Antes de começar, peço para vocês que me sigam lá no Instagram, que é @luvegalu, e agora vamos à resenha do filme de hoje, que é Na Hora da Zona Morta, que é mais uma adaptação bem sucedida dos livros de Stephen King. Ai meu Deus, que dificuldade de falar. É um filme de suspense que conta a história de um professor de literatura que, após sofrer um acidente, adquire ali umas habilidades peculiares. É um filme de 1983, de 21 de outubro, que foi o dia da estreia, e guarda bem essa data. É a segunda adaptação de obras do Stephen King para o cinema que eu trago aqui para o canal. O primeiro foi Cujo. O livro foi lançado em 1979 e no Brasil em 1981. Tinha uma defasagem aí, né? Até porque o filme foi lançado em 83, mas aqui no Brasil só foi lançado em 87. Levava um tempo aí pra gente conferir as novidades, hein? Já nem eram tão novidades assim quando chegavam aqui. Embora os livros anteriores do Stephen King já fossem sucesso, esse foi o primeiro livro dele a entrar para a lista dos 10 mais vendidos nos Estados Unidos. Gente, que barulheira essa chuva! Já adianto que eu gostei muito desse filme, é um bom entretenimento, mas ele me incomodou em vários motivos, assim, extra filme, que eu conto já mais adiante, e o principal desses incômodos eu conto quando eu acabar a resenha no final desse vídeo. Já vou também deixar claro aqui que eu assisti esse filme no final de um dia que deu tudo errado pra mim, inclusive o dia que o meu notebook ferrou de vez, que eu tive que formatar, que eu vi que eu ia ter que formatar e perder tudo que tava nele. Gente, sabe, meus compromissos pessoais, meus compromissos profissionais, nada eu consegui dar conta, sabe, foi um dia que Então eu já não estava ali de muito bom humor quando eu comecei a assistir esse filme, que conta a história do Johnny, que é o professor de literatura. E o filme já começa com aquelas imagens assim da cidade, né, uma cidade pequena, das casas, já bem assim, ó, naquela fotografia início dos anos 80, que eu curto muito. Isso já ajudou eu entrar ali. Não tá instalando, gente. Aí eu entrar no clima do filme. O filme começa com um plano fechado no Johnny. E ele tá ali com o cabelo todo alinhadinho, ele todo arrumadinho, bonitinho, lendo um livro, uma história para seus alunos. E a história é assim, meio macabra, gente. Então daí vai abrindo o plano, a imagem vai se afastando e tu percebe que ele tá lendo isso para crianças. Eu pensei que ele era um professor universitário, porque para ler aquela coisa pesada ali, eu pensei que os alunos fossem um pouco mais velhos. Então eu já deixei meu mau humor me influenciar aí. Outra coisa foi que o Johnny é interpretado pelo Christopher Walken. Então toda vez que eu vejo ele num filme, eu tenho essa reação aqui, ó. Christopher Walken. Então essa aula acaba, ele sai ali com os alunos pro corredor e encontra a sua noiva, que também é professora nessa escola, e eles vão ali conversando num clima leve, legal, vão saindo da escola, e tu vê que eles têm um relacionamento bacana, que eles se gostam, eles saem pra passar esse dia juntos, pra namorar, e vão andar assim de montanha-russa, e daí já dá uma bugada ali no professor, que tu pensa, esse cara não tá legal, gente, que é isso aí, já começou o negócio. Mas não, então eles se divertem até anoitecer, já é noite, e ele leva a noiva para casa dela, e ela dá ali, né, na sutileza, uma convidada para ele entrar, passar a noite com ela,
E ele disse que não, que tem coisas que vale a pena esperar. Olha só que fofo, era início dos anos 80, era outra época, tá, gente? Então, ele resolveu esperar. Acontece que ele entra no seu carro, voltando para casa dele, ele se envolve num acidente, que tu vê aquele acidente e pensa, morreu, virou picadinho, virou poeira, não existe mais nada desse cara. Mas não, ele sobreviveu e ficou 5 anos em coma. E esse é outro ponto que a minha má vontade ali pegou, porque quando ele desperta do coma, eu tava assistindo via WhatsApp com a minha melhor amiga. Eu comentei com ela assim, amiguinha, com a minha experiência em hospitais, que infelizmente é uma experiência considerável, após 5 anos em coma, esse cara não ia acordar conseguindo falar, tendo o mínimo de orientação, sem escara. E a minha amiga até completou, claro, quando a pessoa está em coma, a alimentação é por sonda e ela recebe o mínimo para continuar viva. Ele, depois de 5 anos em coma, ele não ia acordar conseguindo gesticular e mexer os braços aí do jeito que ele está. Ele ia estar magrinho, um esqueletinho, muito fraco. Então, nisso aí também me pegou no filme. Mas também, depois daí, eu fui totalmente imersa na história e me envolvi muito com a narrativa, gostei bastante, o filme é legal. Não deixe o meu mau humor inicial afetar a disposição de vocês em assistirem esse filme. Então começamos a acompanhar os dramas pessoais do Johnny, que ele não tem mais aquela vida perfeita que ele tinha, ele não tem mais um emprego, ele não tem mais uma noiva que agora está casada com outro, ele está ali se recuperando fisicamente, ele não tem mais aquele visual alinhadinho, certinho, agora o cabelo dele é todo aquele espetado, levantado, bagunçado, que é o normal do Christopher Walken que a gente já conhece. E não demora pra gente já ter contato com essa habilidade que ele desenvolve. Ele também, a princípio, não está entendendo bem o que acontece, mas ali dentro do hospital mesmo, quando ele é tocado por uma enfermeira e ele segura na mão desta enfermeira, ele tem a visão, ele não vê qualquer momentos das vidas destas pessoas. Ele vê momentos sensíveis de dor, de perigo. Ficou ainda, será mesmo? Não será? Ele tá confuso, afinal, recém saiu do coma, tá meio lelé. Mas isso se repete, mais uma vez, acontece com o médico que está tratando ele e o médico se convence, não tem como, o médico viu que aquilo ali é real mesmo, se convence completamente de que agora o Johnny tem essa habilidade. E enquanto ele está ali entendendo o que está acontecendo com ele, a fofoca já correu solta, já está todo mundo sabendo que aquele paciente que acordou do coma tem visões. E o coitado do cara passa a ser assediado até mesmo pela imprensa. E durante esse assédio da imprensa, acontece uma coisa que eu achei bem feita ali pro jornalista, que já estava me tirando a paciência. E é nesse contexto aí que ele passa por mais uma tragédia pessoal, coitado do Johnny. Resumindo, a vida do cara tá ferrada e como desgraça pouca é bobagem, ele recebe a visita da ex. E nesse momento ele descobre que a ex não é apenas esposa, mas também mãe de um gurizinho, que a princípio eu pensei que era guriazinha, na verdade eu ainda não tô bem certa. É muito fofinha, gente, é uma criança muito fofinha. E a ex foi lá visitar ele, porque afinal o cara é o assunto da cidade, é o assunto do momento. E que mulher ligeira, né, gente? Foram apenas 5 anos de coma para quem supostamente estaria apaixonada. Ela superou muito rápido, já casou, já fez filho. Minha nossa, mulher muito rápida. Ainda mais que o cara nem morreu, tava em coma. Minha nossa, muito ligeira, gente. Julguei, me julguem. E aí ele percebe que ele ainda morre de amores por ela, que ele é completamente apaixonado por aquela mulher maravilhosa. Rola um trelelê. No final do dia chega o pai do Johnny e pergunta: o que vocês ficaram fazendo o dia inteiro sozinhos? E eu respondi: sexo, né? É uma mulher
casada, com filhinho barra filhinha, vai atrás do ex pra trelelê, gente. Julguei mesmo, gente. Mas mesmo ela deixando claro que essa foi a primeira e única vez, e de fato ela some da vida do Johnny, ele tá irremediavelmente apaixonado por ela e, nossa, que bad. Ele tá na bad, tá totalmente lascado. E para piorar a situação, o xerife o procura pedindo ajuda através dessa habilidade dele para solucionar crimes que passaram a acontecer depois que o Johnny entrou em coma. E eu pensei, cara, não cai nessa, tua vida já tá ferrada, não vai ferrar mais com a tua cabeça ainda, se metendo numa investigação. E é claro que o Johnny nega, mas não nega para se poupar, e sim porque ele tá revoltado com o destino da própria vida. Mas ao ver que a vítima mais recente encontrada era uma aluna ou ex-aluna da escola em que ele lecionava, ele resolve sim ajudar o xerife. E mais uma vez ele tem que lidar com o assédio da imprensa. E nesse momento eu acreditei que o filme seria isso, que aí estava iniciando a trama central do filme, que ele ficaria tendo visões do assassino, entrando na mente do criminoso, o criminoso entrando na mente dele, e ele ajudando desta forma nas investigações e ficando mais bugado e tal. Mas não, gente, ele resolveu o caso bem rápido, foi assim e estava solucionado. E foi uma coisa do tipo, "Ah, sério?" Conseguiu me surpreender por solucionar rápido o caso e também de quem era o criminoso. Fiquei passada, chocada. Eu tô passada, chocada. Então o Johnny fica ainda mais famoso, ele tem mais uma vez que reiniciar a vida dele, as visões se intensificam e ficam mais complexas, mais aprimoradas. E ele fica cada vez mais desalinhado, sabe? Mais exausto. E o médico dele o procura nessa nova residência dele, onde ele está reiniciando a vida, para dizer que pesquisou casos como o dele, do Johnny, e que existe sim outras pessoas como ele, e que para ele preservar a sua saúde, ele tem que evitar as visões, porque a cada visão a sua saúde vai se deteriorando, e isso explica porque cada vez ele está mais desalinhado, com um visual mais debilitado. Então o médico quer levá-lo de volta ao hospital para ele viver num ambiente controlado, para evitar as visões, e o Johnny nega essa ajuda. Ele diz que ele consegue por si só, que isso já é uma coisa que ele está fazendo, evitar as visões. Ele até mostra um armário cheio de correspondência que as pessoas mandam para ele pedindo ajuda através das visões, mas que ele está fazendo o melhor dele, então ele não quer ir viver num hospital. Mas ao mesmo tempo ele não consegue controlar, mais visões acontecem, mais situações acontecem, e é neste momento que um personagem que foi introduzido lá no início do filme de forma bem despretensiosa ganha destaque. Eu achei engraçada essa parte, gente, porque é um político em campanha e ele faz flexões, ele tem muitos apoiadores e muitos haters, ele realmente divide muito, ou amam ou odeiam. E o ator é o Martin Sheen, que eu gosto bastante, e mesmo tendo entrado na reta final do filme, ele te convence bastante. Tu não enxerga o Martin Sheen, tu enxerga o personagem, ele te convence mais do que o próprio Johnny, do que o próprio Christopher Walken. O Martin Sheen fez o filme Apocalipse Now. Ele é o pai do Charlie Sheen, até participou daquele seriado, mas o filho que eu acho que mais se parece com o Martin Sheen é o Emílio Esteves. O Johnny está trabalhando de professor de crianças com dificuldade de aprendizagem. Ele leciona em casa mesmo, tipo aulas de reforço. E ele parece estar finalmente conseguindo levar a vida ali da melhor forma que pode. E é neste momento que a abençoada da ex volta para a vida do cara, volta a aparecer na vida do cara de forma ocasional, assim, por obra do acaso.
e ele acaba conhecendo o marido dela. E o cara entra em colapso, porque ela é a mulher da vida dele, porque ela é o amor da vida dele, porque ele a ama, jamais deixará de amá-la. E é por conta desse regresso da ex na vida dele é que ele tem a visão mais impactante, a visão mais clara e mais sinistra de todas até o momento. E eu acho que é aí o verdadeiro questionamento, a verdadeira questão do filme. Ele tem uma visão do futuro. Ele pode impedir algo sinistro de acontecer, mas uma pessoa pode ser punida por aquilo que ela ainda não fez? Eu já deixo aqui a minha opinião. Não, claro que não. Se a pessoa ainda nem cometeu, como é que ela vai ser punida por algo que ela sequer fez? Só que na visão do Johnny, o que essa pessoa faz é uma coisa muito horrível. Ela tem que ser impedida, alguém tem que impedir essa pessoa. Mas como, se ela ainda não fez nada? Gente, isso me deixou pensando e eu ainda estou pensando. Eu ainda estava me questionando quando o Johnny tomou a decisão dele e eu gostei muito do desfecho, gente. Eu ainda não tenho a resposta para o looping infinito, mas o desfecho é muito bom. Eu gostei. Tem esse filme aqui no YouTube, eu só não vou deixar o link, porque, né, para não ter problemas com as diretrizes do YouTube, mas é só tu pesquisar Na Hora da Zona Morta que vai aparecer o filme aqui para vocês e eu recomendo que assistam. E agora vamos ao ponto que me incomodou neste filme. É um filme com Christopher Walken. E toda vez que eu olho para o Christopher Walken, toda vez que eu vejo um filme com ele, eu penso na Natalie Wood. Eu fiz um vídeo sobre o mistério da morte de Natalie Wood e eu vou deixar linkado aqui no card. Natalie Wood morreu em 1981 e esse filme é de 1983. Ou seja, ele gravou esse filme após a tragédia da Natalie Wood. Ele estava naquele iate, estava o marido da Natalie, a Natalie, ele, Christopher Walken e o capitão. A morte por afogamento, não se sabe se foi acidental, se foi criminoso, se foi suicídio. Ele estava naquele iate. Gente, não era um transatlântico, tá? Era um iate. Seja lá o que aconteceu, ele viu. Se ele não viu, ele ouviu. Até porque pessoas que estavam em iates próximos ouviram discussão. Então, ele ouviu sim. Além de ele não ir lá para impedir uma suposta briga, porque não sabemos o que aconteceu, afinal ninguém conta o que aconteceu. Além dele não impedir, ele também nunca falou o que ele viu, o que ele ouviu, ele nunca contou. Então, nesse filme, Na Hora da Zona Morta, ele ajuda a desvendar crimes cometidos contra mulheres. Mas na vida real ele se calou sobre um possível crime que aconteceu contra uma colega dele de elenco, a atriz Natalie Wood. Então isso também me deixou pensando muito depois que o filme acabou. Eu continuei pensando nisso no dia seguinte também e estou aqui compartilhando com vocês a minha insatisfação. Eu acho que posso dizer assim, para não dizer minha revolta. E vocês assistiram já esse filme, Na Hora da Zona Morta? Quem já assistiu o filme, comenta aqui comigo que eu quero comentar, quero conversar sobre esse filme. Quem já leu o livro sabe me dizer se o filme ficou semelhante ao livro? O livro é tão bom quanto o filme, porque eu gostei do filme e recomendo que vocês assistam. E quem não assistiu meu vídeo sobre a misteriosa morte de Natalie Wood, entra aqui no vídeo do card e assiste para entender o meu humor com relação a isso. Muito obrigada por terem assistido este vídeo até aqui. Se vocês têm sugestões de filmes que vocês gostariam que eu trouxesse aqui a resenha,
Deixem aí nos comentários, porque eu tô anotando tudinho e eu vou trazer esses filmes aqui pra vocês. Sim, como eu disse, essa é uma playlist que eu adoro fazer. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o próximo vídeo.